Tenso, O trem tá subindo tudo, né? O passagem de ônibus, né? Tá subindo tudo. né? Com a crise. Por enquanto a gente está no bico, né? Todo mundo tá preocupado com o emprego, né? Aí a crise atingiu, foi mandado embora e eu vim embora para cá. Porque essa crise parece que está só no início. Né? Tá feio. Então, o objetivo desse vídeo é discutir algo que está hoje em todas as páginas de jornais, na televisão, no cotidiano, no dia a dia de todas as pessoas, que é o tema da crise econômica. O que é, afinal, crise econômica? O nome tem sido repetido tantas vezes, nos mais diversos locais, e nós já estamos tão habituados com o fato de que a sociedade passa de tempos em tempos por crise, que esse termo foi meio que naturalizado pela maioria das pessoas. Crise se tornou algo normal, algo corriqueiro, com que todo país, toda sociedade passa de tempos em tempos e que a gente tem que se adaptar. Isso é reforçado ainda mais pelo fato de que, quando olhamos para a história da humanidade, nós percebemos que sempre existiram crises. Sempre existiram crises nas diversas formas de sociedade que estão povoadas, por exemplo, de histórias de grandes fomes, de grande quantidade de mortes por inanição e de crises dos mais variados tipos. Apesar disso, e é o objetivo desse vídeo, é mostrar que as crises que nós temos na sociedade hoje, elas não têm praticamente nenhuma relação com as crises do passado. No passado, a crise era sempre crise por escassez, crise por falta de produtos, por produção insuficiente. Então, se olharmos, por exemplo, para o Egito Antigo, nós vamos ver que foi uma sociedade que foi assolada de tempos em tempos por crises, né? A produção ela se baseava fundamentalmente na agricultura, que era cultivada nas margens do rio Nilo. Era uma região que literalmente não chovia, mas o rio Nilo, que é um rio que percorre boa parte da África, na estação das chuvas ele tinha cheias de dezenas de metros e aí se aproveitava as margens que eram fertilizadas para o cultivo. Acontece que essas chuvas oscilavam e às vezes ela ficava muito aquém do esperado. Isso levava à insuficiência na produção, à fome, à crise, à instabilidade social de todos os tipos. Então, no Egito Antigo se tinha crise. No período medieval, por exemplo, existiram várias crises, particularmente depois do século XIII, né? Também por fenômenos externos. Você vê que do século VIII ao século XIII, que existiram crises, mas elas foram menos intensas, porque foi um período de maior aquecimento global, o que levou a uma produção agrícola, maior quantidade de energia, né, entrando na terra, e uma produção agrícola mais avolumada durante um período de uns 5 séculos. No século XIII, quando a situação climática da Terra se inverte, você tem um resfriamento muito grande, você tem uma queda acentuada da produção agrícola europeia, milhões morrem por fome, as populações começam a decrescer, pestes começam a estourar por todos os lados, inclusive as famosas pestes negras. E tivemos, obviamente, nas sociedades do passado, crises por problemas internos, na reprodução interna de cada tipo de sociedade. Um caso bastante conhecido é da Grécia Antiga, que se baseava no cultivo de pequenas parcelas privadas de terra, que na medida que as famílias cresciam, né, elas eram divididas hereditariamente entre os filhos, até que ficava insuficiente para a produção de uma dada família. Aí tem as inúmeras guerras por reforma agrária, por uma reestruturação agrária que perpassa boa parte da história da Grécia. Mas todos esses casos têm um aspecto em comum. Essas crises, sejam elas causadas por elementos externos, como variações climáticas, variações nas cheias, sejam causadas por elementos internos, como redução das propriedades, como guerras e etc., são sempre crises por escassez, crise por falta de produtos. Estamos em Belo Horizonte, uma das maiores regiões metropolitanas do país, para entender como os trabalhadores estão entendendo a crise. Eu trabalho como telemarketing. Ah, tá. E como é que tá lá no clima do telemarketing? Tenso, né? Com a crise. Todo mundo está preocupado com o emprego, né? Eu culpei o governo, sabe? Porque não toma atitudes nenhuma e o pessoal não está tendo emprego. Meus filhos mesmo têm 2. A Juliana, o Cláudio está desempregado já tem uns 3 a 4 meses. Então, eu vejo um pessimismo geral no povo, porque essa crise parece que está só no início. E isso gera um mal-estar na população. Então, veja bem, a situação das crises no mundo hoje, ela está colocada num plano completamente diferente de todas as outras formas de sociedade que existiram antes.
Antes as crises eram até certo ponto justificáveis. Se tinha crise porque a capacidade produtiva humana era muito baixa, então qualquer turbulência interna ou externa afetava a produtividade humana e levava à crise. Agora, por outro lado, se tem uma sociedade que produz cada vez mais e tem crise porque se produz muito alimento, porque se produz muitos carros, porque se produz muito minério de ferro, muito aço, muita soja. Como isso é possível? Ter uma crise numa forma de sociedade decorrente da alta produtividade de um determinado produto. Vejamos, por exemplo, a crise dos automóveis no Brasil. Na crise dos automóveis, não se fala que tem crise porque as pessoas querem automóveis, vão ao mercado e não encontram automóvel porque não foi possível produzir. A crise é produzida pela razão inversa. Os pátios ficam completamente lotados de automóveis, eles se encalham, não tem saída, não vendem e a empresa, nessa esteira, demite inúmeros trabalhadores, reduz os salários e reduz a produção. Às vezes, em alguns casos, a produção chega a parar, chega a se estagnar. Por exemplo, no Brasil agora se parou a produção de várias siderúrgicas, de várias produtoras, de vários tipos de ferroligas e etc., por causa da crise econômica. Como isso é bizarro, um tipo de crise que se dá porque a produção é grande, porque a produção atinge um nível que não tem consumidor. Por outro lado, no outro lado da moeda, no período de crise, não é verdade que as pessoas têm acesso aos produtos de consumo do qual elas necessitam e até certo ponto desejam. Na crise se tem, na verdade, muito desemprego, salários rebaixados, pessoas que não conseguem ter acesso aos bens do qual elas necessitam para sobreviver. E aí, como é que está o supermercado? Assim, você está sentindo os preços subindo? Nossa, ontem eu fui no supermercado muito caro, tudo caro. Um absurdo, né? Ontem eu fui comprar umas coisinhas, deu R$50, eu até assustei. Muito caro, tudo. Tudo muito caro, muito difícil mesmo. Eu acredito, por exemplo, o mercado subiu mais de 30%. Mas o problema é o aumento das despesas, contas, principalmente as contas essenciais, né? Luz, telefone, esse negócio. Está aumentando demais, ó. Então, de um lado, uma produção que não tem saída, de outro, pessoas que não têm acesso a essa produção. Isso significa que a crise nesse tipo de sociedade, na sociedade capitalista, ela é de natureza completamente diferente das crises anteriores. Ela não é produto das baixas capacidades produtivas humanas, ela é produto de uma forma específica de organização da sociedade. De uma forma de organização da sociedade onde não há nenhum tipo de planejamento consciente da distribuição da riqueza ao conjunto da sociedade. Para se distribuir a riqueza na nossa sociedade, cada unidades produtivas produzem de maneira independente, separada, jogam os produtos no mercado de maneira completamente não planejada, espontânea, anarca, para ver se vai ou não existir compradores. Então é um tipo de economia que, por mais que a ciência, a técnica e o conhecimento se desenvolva de maneira absolutamente considerável no interior de cada unidade produtiva, não há nenhuma ciência, nenhuma técnica, nenhum planejamento sendo aplicado na distribuição dessa riqueza para o conjunto da sociedade. Essa distribuição da riqueza segue unicamente as leis do mercado e não é controlada por nenhuma pessoa, nem sequer o governo. Não existe governo nenhum que controla o mercado, ainda que ele tenha alguns mecanismos de intervenção. Isso produz um paradoxo que é interessante. Como você tem um conjunto de unidades produtivas competindo uma com as outras e disputando pelo maior lucro, isso faz com que elas estejam absolutamente interessadas em novas tecnologias. Mas para quê? Para produzir com um número mais reduzido de trabalhadores, para produzir cada vez mais com menos pessoas e, nesse sentido, ganhar a concorrência das outras pessoas no mercado. Veja o que essa situação produz. Por um lado, você tem produtividade cada vez mais alta e, por outro lado, você tem um número cada vez mais reduzido de pessoas que estarão trabalhando nessa produção e, assim, aptas a consumir isso depois no mercado. Não bastasse, você precisa, cada unidade produtiva tem cada vez mais máquinas, cada vez mais ferramentas que substituem pessoas no processo de produção. Ou seja, as pessoas que produzem o valor das mercadorias no final
estão em cada ciclo produtivo em número mais reduzido no interior de uma mesma unidade produtiva. Então veja, a crise na sociedade hoje é produto de uma forma de articulação social que é completamente irracional, que não há planejamento algum no processo em que essa riqueza é distribuída. Esse processo ele é distribuído pela anarquia do mercado em um sistema de concorrência entre as empresas, de maneiras que quanto menos pessoas empregadas, melhor. Quanto mais baixo for o salário que for pago, melhor. Só que essas mesmas pessoas que ganham pouco, que estão desempregadas, constituem a grande massa da população, é quem depois pode consumir o produto no mercado. Está instaurada assim uma contradição que faz com que o capitalismo tenha sempre necessariamente crises. Desde que o capitalismo existe, ele é sempre assolado por crises, que não é produto da baixa capacidade humana, não é produto da falta de inteligência de um ou outro indivíduo, mas da própria forma de organização social. Então, dessa forma, para acabar com a crise, para pôr fim no desemprego, para que os salários não cresçam na medida que a produção de riqueza, os salários não se reduzam na medida que a produção de riqueza cresce, para que isso se dê de forma diferente, só mesmo mudando a forma de sociedade. Somente acabando, destruindo com o capitalismo e criando um tipo de sociedade que não só a produção, mas a distribuição da riqueza também seja planejada de maneira consciente pelos homens. Então, socialismo significa exatamente isso. Socialismo não tem nada a ver com a intervenção de um Estado, um governo autoritário que controla tudo. Socialismo tem a ver com a sociedade onde os próprios homens que produzem sejam quem sejam os responsáveis por administrar conscientemente e distribuir a riqueza que eles fazem. Então, na verdade, é uma forma de organização social muito mais transparente, muito mais cristalina do que a que a gente vive hoje, que é ela, na verdade, que não tem nenhuma razão de ser. Uma forma de organização social onde as pessoas se empobrecem não porque se produz pouco, mas porque se produz muito. As pessoas estão têm acesso a menos riqueza porque se produz mais riqueza no outro lado da moeda. Tanto é assim que já tem vários séculos que vários economistas das mais diversas correntes tentaram elaborar teorias para justificar que é possível ter um capitalismo sadio. Já se argumentou no sentido da intervenção estatal na economia, por exemplo, os modelos keynesianos que justificavam que com intervenção estatal nesse ou naquele aspecto, nesse ou naquele domínio, é possível criar um capitalismo sem crise. Existem as correntes reformistas que se apropriaram dos modelos keynesianos e de outros momentos de gerência meramente política da economia política. Agora, uma coisa ficou comprovada, seja nos modelos intervencionistas, liberais, conservadores, todos eles demonstraram que não existe capitalismo sem crise. Capitalismo é necessariamente crise, e crise é necessariamente para o trabalhador miséria, pobreza, dificuldade de emprego, insegurança e todo tipo de mazelas que a gente pode imaginar. Então não tem outra saída. Para acabar com crise tem que acabar com o capitalismo. Então, pessoal, aqui só algumas indicações de leitura para quem quiser começar aí a longa empreitada que é estudar os temas da crise, que está presente, na verdade, no pensamento de Marx, e particularmente na sua obra principal, que é O Capital. É uma empreitada difícil, longa, mas é imprescindível para qualquer pessoa que queira entender esse tema com profundidade e, a partir daí, lutar pela transformação desse tipo de sociedade que é marcada por crise. Então, o principal livro é O Capital do Marx. Existem 3 edições no Brasil, é um livro razoavelmente acessível. Tem também a edição da Civilização Brasileira e da Abril Cultural, com distinta quantidade de volumes conforme a edição. Como se trata de uma obra que não é de tão fácil acesso, embora também não seja tão complicada como algumas pessoas dizem, alguns comentadores vêm em nosso auxílio. Em minha opinião, os 2 melhores é Roman Rosdolsky, Gênio e Estrutura do Capital de Karl Marx, que vai dedicar uma longa parte ao tema das crises, e principalmente a Teoria Marxista do Valor, de Isaac Rubin, que é um livro absolutamente revolucionário do ponto de vista de acabar com as leituras vulgares do Capital que foram disseminadas durante muitas décadas. No Brasil, com um tema específico sobre a crise, eu destacaria 2 livros. De Jorge Grespan, O Negativo do Capital. É uma obra que trata exatamente do tema da crise, passando pelos 3 volumes do Capital, de maneira muito rigorosa. E no sentido, em partes, análogo ao Grespan, tem também a obra do Jadir Antunes e do Hector Benoit, Crise e o Movimento Dialético do Conceito de Crise e o Capital de Karl Marx, que também tem a vantagem de ser um livro de uma escrita muito acessível, ao mesmo tempo que tem grande profundidade. E também, para quem quiser se aprofundar em alguns temas específicos do problema da crise no século XX, eu sugeriria o livro do Trotsky, publicado pela editora Sunderman, O Imperialismo e a Crise Econômica Mundial.
E eu destacaria ainda, para quem está interessado em se aprofundar em alguns problemas típicos das crises no século XX, o livro do Trotsky, publicado pela editora Sunderman, que é O Imperialismo e o Problema da Crise Contemporânea. Então essas são as indicações bibliográficas básicas. Imperialismo e a crise econômica mundial. Então volta desde o início? Não. Volta. Eu indicaria também. E eu indicaria também, além dessas obras que eu mencionei, para quem quer se aprofundar sobre alguns temas específicos da crise econômica no século XX, a obra publicada pela editora Sunderman, de Leon Trotsky, é O Imperialismo e o Problema da Crise Econômica Mundial. Não. É o quê? Imperialismo e a crise econômica mundial. Crise Econômica Mundial. Agora eu vou esquecer mais não. Pode falar? Tá, pode falar. Tô ouvindo. E para quem quiser... Tá. Ficou ruim essa parte aqui? Não. Tá bom.